Deixe-me mostrar o que você acabou de mencionar e reproduzir para o interno público. Acredito, Sr. Presidente, que acabamos de receber uma notificação de que o Departamento de Estado está, na verdade, financiando um novo programa com a Starlink. É assim que se chama? Sim? Pode explicar isso? Eu não gostaria de falar em nome do Departamento de Estado, mas o que posso compartilhar é que temos investido há anos em ferramentas de comunicação que permitem o envio de informações para o Irã, mesmo quando a conectividade com a internet é bloqueada. Especificamente, começamos a apoiar o envio e a operação de cerca de 200 Starlinks desde o início. Certo. Sabe de uma coisa? Vou te interromper. É melhor a gente não falar sobre isso. Ok, então... Sim, sabe, naquela época eu estava no Irã, Max. Como você mencionou, os 2 primeiros dias foram muito calmos. As pessoas estavam protestando, queriam demonstrar algum tipo de objeção à situação econômica. Afinal, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que haviam tentado fazer de tudo para derrubar a moeda iraniana. E esse foi o resultado. Os protestos foram consequência do que eles haviam feito nos Estados Unidos. E então você vê os protestos se transformando em tumultos. Foi algo muito estranho para mim, porque naquele momento específico, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, estava tentando conversar com economistas e com a elite do bazar, a elite do mercado local. E de repente algo aconteceu nas ruas e tudo mudou. A natureza dos protestos se transformou em tumultos e eles começaram a incendiar tudo. Foi muito estranho para mim presenciar isso. Sim, e foi então que a pressão aumentou sobre Trump para fazer algo. No dia 14 de janeiro, pode ter sido no dia 12 ou 14, após o apagão da internet, que de forma reveladora interrompeu os tumultos violentos e o desligamento do Starlink, que os manifestantes obviamente usavam para coordenar a agitação, Donald Trump ficou sob forte pressão para agir, ou pelo menos dizer algo. Mas os recursos militares dos Estados Unidos não estavam posicionados. Ele havia acabado de sequestrar Maduro, e o grupo porta-aviões USS Gerald R. Ford ainda estava no Iraque. O grupo de batalha do porta-aviões Abraham Lincoln não estava posicionado. Mas então, Trump declarou: a ajuda está a caminho. Isso alimentou a crença entre a oposição iraniana de que os Estados Unidos iriam intervir e acabou prendendo Donald Trump. A partir desse momento, Trump teve de autorizar o deslocamento de 2 grupos de batalha de porta-aviões para a posição. Foi então que ele retomou aquelas negociações, que levaram à guerra em junho, e começou a jogar o jogo de Israel, basicamente tornando-se um fantoche de Benjamin Netanyahu. Esse foi, portanto, o propósito, a utilidade daqueles tumultos de mudança de regime. E agora podemos ver como uma entidade do governo dos Estados Unidos, o National Endowment for Democracy, meio que preparou o terreno para a agitação e a insurreição no Irã. Também houve a avaliação que citamos no The Gray Zone, feita pela Stratfor, conhecida na época como a CIA privada, que foi muito precisa ao se referir aos distúrbios como uma ponte para uma possível intervenção militar dos Estados Unidos. Eles disseram que esses distúrbios não levariam a uma mudança de regime, mas poderiam levar a uma guerra de mudança de regime, e esse é basicamente o propósito deles. No entanto, se houver uma guerra de mudança de regime, todos os protestos acabarão. Mas eles já haviam basicamente terminado por causa do apagão da internet. Então é aí que estamos agora nos Estados Unidos. Aqui em Washington, Trump está se preparando para seu discurso sobre o Estado da União, e ele vai falar sobre o Irã. As Olimpíadas de Inverno acabaram de terminar. Não dava para fazer a guerra durante as Olimpíadas. Todos os recursos militares que os Estados Unidos conseguem reunir parecem estar prontos. Pode ser que não sejam suficientes, mas é o que os Estados Unidos têm. E Israel está preparando seu próprio plano de ataque em coordenação com os Estados Unidos. Então, realmente chegamos a um ponto de inflexão.
A única outra data desta semana que considero relevante, um evento, são as negociações na quinta-feira, acredito, em Genebra. E é aí que Trump, Witkoff e Kushner estão dizendo aos iranianos que se vocês não se renderem essencialmente, nas próprias palavras de Witkoff, se vocês não se renderem, então nós os atacaremos. Sim. Então Witkoff disse algo sobre o programa nuclear do Irã, o que me soa muito familiar. É o mesmo tipo de coisa que temos ouvido há muitos anos de Benjamin Netanyahu. Eis o que Witkoff disse. Que tudo se trata do programa civil deles. E ainda assim eles vêm enriquecendo muito além do nível necessário para uso nuclear civil, chegando a 60%. Eles provavelmente estão a uma semana de ter material de qualidade industrial para a fabricação de bombas. E isso é realmente perigoso, então eu não posso permitir isso. É algo com que eles precisam se comprometer até provarem para nós que, sabe, eles podem. Então, se a situação é tão grave assim, é preciso negociar, é preciso conversar, em vez de enviar um monte de armas para a região para fazer pressão. Parece que na cabeça do governo Trump, o governo iraniano e o povo iraniano, de alguma forma, capitulariam. Mas isso não vai acontecer, Max. Essas pessoas não têm ideia do que está acontecendo no Irã, nem de como o povo está preparado para qualquer coisa. Eles estão preparados para negociar, estão preparados para a guerra, caso os Estados Unidos decidam atacá-los. E afinal, estão falando sobre quinta-feira, como você mencionou. Não sei qual será o resultado na quinta-feira, porque não é muito promissor quando se enviam tantas armas para a região. Então, qual é a sua avaliação da situação atual? Está tão frágil. Acho que até uma operação de bandeira falsa poderia provocar uma nova guerra no Oriente Médio. Qual é a sua compreensão disso? Foi noticiado hoje que Jared Kushner e Steve Witkoff vão decidir se deve haver uma guerra com base na avaliação que fizerem das negociações e de se elas podem prosseguir. Então, temos dois adeptos do movimento sionista profundamente envolvidos no projeto do sionismo. Jared Kushner, muito mais do que Steve Witkoff, mas a família de Witkoff está integrada nessa rede de interesses empresariais e elites pró-sionistas. E Jared Kushner, como se sabe, quando era menino, seus pais receberam Benjamin Netanyahu em casa. Ele teria que sair da própria cama para que Netanyahu pudesse ficar hospedado na casa deles. Ele estava praticamente na cama com Netanyahu. Então é essa a pessoa que restou para tomar essa decisão. Jared Kushner não ocupa nenhum cargo no governo dos Estados Unidos. Nem mesmo os apoiadores de Trump, ou aqueles do círculo mais próximo de Trump, sabiam que Jared Kushner teria um papel nesta administração. E ele surge do nada. E agora cabe a ele tomar o que será, acredito, uma das decisões mais decisivas de nossas vidas, e certamente da administração Trump. Será que ele vai decidir que Trump vai amarelar, como os oponentes de Trump dizem? Ou seja, que Trump sempre recua e que ele vai retirar todos esses ativos militares e decepcionar Netanyahu? Porque Netanyahu provavelmente nunca mais conseguirá reunir tantos recursos militares dos Estados Unidos. E esse nível de postura de força em torno do Irã, talvez pelo resto da vida, com um presidente no cargo que controla as duas câmaras do Congresso por meio de seu partido, que é, essencialmente, um veículo de influência israelense através de doações, centenas de milhões de dólares de Miriam Adelson, Paul Singer e outros bilionários sionistas alinhados ao MAGA. Esta é uma oportunidade única na vida para Netanyahu. E se Trump recuar, se Trump encontrar uma saída, o que na verdade seria a coisa certa a fazer, não apenas politicamente ou diplomaticamente, mas também militarmente para os Estados Unidos. Se ele não fizer isso, os israelenses ficarão furiosos. Isso que ele mencionou, de algumas operações secretas, então não era falsa.
Eles poderiam simplesmente atacar o Irã diretamente também, como fizeram em junho. E esse é o outro problema com essas negociações. Deixando de lado o profundo investimento ideológico que a equipe de negociação dos Estados Unidos tem no projeto do sionismo, Israel é simplesmente uma carta fora do baralho. E Israel agora reconhece, corretamente, isso está sendo divulgado na mídia israelense, que o Irã está alcançando paridade militar com suas próprias forças. Israel recebeu de presente todos os dispositivos e investimentos de alta tecnologia possíveis do império mais poderoso da história, junto com uma ponte aérea de fato de JATMs, bombas de alto poder e F-35s, F-18s, F-15s. Eles têm a força aérea mais poderosa. They have the most powerful air force other than the US. They have one of the most powerful air forces in the world. Além dos Estados Unidos, eles têm uma das forças aéreas mais poderosas do mundo. E ainda assim, foram obrigados a reconhecer, após a guerra de 12 dias, que o Irã, por meio de seu programa de mísseis balísticos, é capaz de enfrentá-los em pé de igualdade e forçá-los a exigir um cessar-fogo. Desde essa guerra, o Irã não apenas reabasteceu seu estoque de mísseis balísticos, como também superou seus níveis anteriores e produziu mais sistemas móveis de lançamento de mísseis, além de mais bases subterrâneas, de fato militares, para seus mísseis balísticos, seus milhares de drones e suas minas navais. O Irã também possui minas navais semelhantes a drones, que podem se mover para evitar sistemas de varredura de minas. Suas forças armadas, que são em grande parte desenvolvidas de forma autóctone, estão agora recebendo novo apoio, em grande parte desconhecido para mim, da Rússia e da China. E esse apoio é mais forte do que nunca. Portanto, aqueles que disseram que o Irã está em seu ponto mais fraco, e eu até vi alguns analistas que considero credíveis afirmarem isso, estão enganados. Os israelenses entendem isso. Eu compartilhei no Twitter um artigo do jornal mais lido de Israel, o Yediot Aharonot, relatando que autoridades israelenses estão informando e pressionando com urgência seus colegas militares dos Estados Unidos a atacar o Irã, porque estão muito preocupadas com a natureza do programa de mísseis balísticos iraniano. Esses distúrbios, que foram desencadeados em parte pelo ataque econômico dos Estados Unidos à economia iraniana por meio de sanções, criaram a percepção de que o Irã está enfraquecido, de que o país está em apuros internamente. Mas os israelenses entendem que militarmente o Irã está se tornando forte demais. E é por isso que acredito que mesmo que haja negociações bem-sucedidas agora, isso apenas adiará o inevitável. Enquanto existir esse projeto de uma grande Israel na região, a guerra com o Irã será, em última instância, inevitável, e a pressão sobre qualquer presidente dos Estados Unidos, a imensa pressão, especialmente sobre um republicano como Trump, será simplesmente intransponível para que esse presidente não ataque. Vimos que o Pentágono finalmente está falando sobre como uma guerra com o Irã levaria tempo, que seria prolongada. Não seria uma guerra rápida, nem um ataque rápido. Causaria enormes baixas e traria sérias consequências para os Estados Unidos. Aqui está o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kenney. Ele alertou o próprio Donald Trump, que, considerando tudo isso, qual seria o principal objetivo? Na sua opinião, quando se trata do governo Trump, como você vê a combinação de forças? De um lado, vemos o general Kenney dizendo que se essa guerra começar, será uma guerra contínua, uma nova guerra no Oriente Médio que pode se arrastar. Por outro lado, vemos pessoas como Lindsey Graham e outros, que são majoritariamente pró-guerra, querendo provocar um novo conflito no Oriente Médio em favor de Israel e usar os Estados Unidos como intermediário contra o Irã. Como você vê a combinação dessas forças dentro do governo Trump? Bem, vamos começar com Lindsey Graham. Ele é outro veículo de influência israelense. Dá para ver isso claramente. Ele já fez 2 viagens a Tel Aviv só neste ano. E enquanto ele faz suas viagens a Tel Aviv, Netanyahu faz as dele a Washington.
Eles trocam de lugar. É como um jogo de conchas, um jogo de 3 cartas, em que você não consegue dizer quem é o israelense e quem é o americano. Mas ao trocarem de lugar, eles criam esse coro que Trump ouve, de que ele deve atacar o Irã. Netanyahu está se reunindo com todos os seus aliados em Washington, fornecendo a Trump e sua equipe todo tipo de informação de inteligência que exagera a iminente capacidade nuclear do Irã. Steve Witkoff declarou esta semana que o Irã está a uma semana de ter uma bomba nuclear. Isso obviamente vem dos israelenses. Enquanto falamos, agora às 3 horas, Marco Rubio, o diretor do Conselho de Segurança Nacional, e o secretário de Estado convocaram uma reunião sobre o Irã. O diretor da SAIA, John Ratcliffe, também está lá. Essa figura ao estilo de Lindsey Graham, que, como escrevi no ano passado, é conhecida dentro do governo como o estenógrafo do Mossad, porque ele simplesmente recebe os informes do Mossad e os repassa diretamente ao presidente. Susie Wiles é a chefe de gabinete que garantirá que não haja dissidentes nessas reuniões. Tucker Carlson, recém-saído de uma entrevista em que desmontou o embaixador dos Estados Unidos em Israel, ou não sei ao certo, talvez tenha sido o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Mike Huckabee, em Jerusalém, em uma conversa de 2 horas, apareceu na Casa Branca. E quero dizer, qualquer um poderia adivinhar por que Tucker estava lá. Ele não foi lá para comer Burger King com Donald Trump. Ele foi para pressionar Trump contra uma guerra com o Irã, para alertar sobre as consequências e para ocupar o lugar de Charlie Kirk, o falecido líder da Tepusa, que no ano passado tentou alertar Trump e foi repreendido pelo próprio presidente, de forma muito irritada, por alertar sobre uma guerra com o Irã. Acho que fui o primeiro jornalista a revelar isso. São forças em competição, mas são forças políticas. Pete Hegseth, ele é o secretário da guerra, o que antes era conhecido como secretário de defesa. Na verdade, eu gosto desse novo título. Ele é mais honesto sobre o que o Pentágono realmente é. Hegseth fará o que quer que essas forças mandem. Ele só quer manter o cargo. Recentemente, ele estava treinando com alguns cadetes militares, levantando o que pareciam ser pesos falsos, dizendo que estava levantando 160 quilos. Não sei se ele está em um ciclo de esteroides ou se os pesos eram falsos, mas isso não importa. Esse tipo de espetáculo mostra que Pete Hegseth não é uma pessoa séria e que as pessoas sérias estão na ala de aquisição do Pentágono, aquelas que precisam descobrir quantos recursos militares estão disponíveis e, especialmente, quanta capacidade de ataque à distância os Estados Unidos realmente podem reunir e por quanto tempo contra um exército como o do Irã. As pessoas sérias no Pentágono estão na DIA, a Agência de Inteligência de Defesa, a inteligência militar, aquelas que determinam qual é a capacidade do Irã, sua própria capacidade de dissuasão, sua habilidade de resistir a ataques e assim por diante. Elas não estão no topo, no nível político. E então há a alta cúpula do Pentágono, os generais, incluindo Dan Kane, que tiveram de lidar com a DIA, lidar com o setor de aquisições e conhecem os números. Eles são meio que os caras dos números agora. Quero dizer, Kane, pelo que entendo, também é mais ideologicamente alinhado ao MAGA do que Mark Milley ou outros antigos chefes do CENTCOM. Mas ele está olhando para os fatos frios e duros. Ele está reconhecendo que essa guerra talvez não seja vencível com algum ataque relâmpago ao Irã, que pode se arrastar por semanas ou meses sem sequer alcançar uma mudança de regime, matando possivelmente dezenas de milhares de pessoas, causando uma crise econômica global e talvez desestabilizando as ditaduras familiares nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Mas para ele, a questão é se isso é ou não vencível do ponto de vista militar. Não acho que ele esteja sequer considerando questões políticas ou morais. É apenas uma questão de saber se eles conseguem fazer o trabalho e o que o Irã pode fazer em resposta. E ele vazou, ou alguém próximo a ele vazou,
para três grandes veículos de comunicação nos Estados Unidos, que o Pentágono e o Estado-Maior Conjunto estão essencialmente preocupados, se não abertamente contrários, ao lançamento dessa guerra. Portanto, para Trump, fazer isso seria apenas mais uma confirmação de que se trata de uma guerra por Israel, pelos elementos ideológicos que capturaram a Casa Branca, e não representam o público americano, que se opõe massivamente a essa guerra. Cerca de 70% do público dos Estados Unidos é contra. Acho que 95% dos democratas registrados se opõem. Nem mesmo representa os militares americanos, que agora expressaram sua oposição. Representa essa facção de fanáticos ideológicos que são adeptos do projeto da Grande Israel e da filosofia fundamentalmente desestabilizadora do sionismo.